Fala nação tricolor, eu me chamo Tom Bahia. Antes de mais nada, eu quero agradecer a você que está aqui assistindo esse vídeo, que está inscrito no canal. E eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Você sabe o que aconteceu nos últimos 10 jogos do Bahia? Você sabe o que aconteceu nos últimos 10 jogos do Bahia? Quantos jogos ganhou, quantos perdeu, quanto empatou, quantos gols e tal? Se você já sabe, vai saber mais coisas agora. E se você não sabe, fica até o final desse vídeo, assiste ele todo, deixa seu like, deixe seus comentários, se inscreva no canal e compartilhe também para ajudar. Mas sem muita enrolação, bora começar logo porque tem muita coisa interessante para a gente saber. Antes de mais nada, dos últimos 10 jogos do Bahia foram 7 triunfos, 2 empates e apenas uma derrota, graças a Deus, que continue assim, repetindo, 7 triunfos, 2 empates e apenas uma derrota. Como é que vai ser esse vídeo? Os 10 últimos jogos. Eu vou começar do 10º até uma ordem decrescente, do 10º até o primeiro jogo, que no caso o primeiro jogo foi o último jogo que o Bahia venceu o Londrina por 4-0. Estamos entendidos até então? Continua assistindo que tem muita coisa interessante para a gente falar. Todos os jogos que eu falar, eu vou sempre deixar a escalação para vocês darem uma olhada, até porque no final temos uma coisinha para falar sobre a escalação. E outra coisa, no final desse vídeo tem uma pérola que eu vou soltar para vocês resenharem com os torcedores do vice envolvendo Rola Negra. Vamos lá, 10º jogo do Bahia nessa ordem decrescente. Bahia 4, Jacuipense 1. Bahia 4, Jacuipense 1 pelo Campeonato Baiano de 2022. Lembrando que o Bahia fez um péssimo Campeonato Baiano. Não vamos nem entrar nesse detalhe aqui. Os gols do Bahia foram marcados por, adivinha, Roda Diego, sempre, Marco Antônio, Patrick e Luiz Otávio. O Bahia deu 4-1 na Jacuipense. O Bahia começava, a partir então desse jogo, uma sequência muito boa, que é disso que a gente vai falar até o final do vídeo, por isso que você tem que ficar e assistir. Bahia 4, Jacuipense 1 pelo Campeonato Baiano, Roda Diego, Marco Antônio, Patrick e Luiz Otávio marcou para o Bahia. A escalação já está na tela aí, vocês já olharam. Nono jogo dessa sequência do Bahia. Bahia 3, Vitória da Conquista 0, também pelo Campeonato Baiano. Os gols do Bahia foram marcados por, adivinha, Hugo Roda Diego marcou 2 vezes e Danielzinho marcou o seu gol também. Bahia finalizou sua participação no Campeonato Baiano, péssima participação. Vamos agora para o 8º jogo do Bahia. Esse 8º jogo do Bahia foi pela Copa do Nordeste, que também o Bahia teve uma péssima participação nesse ano de 2022. Sergipe 1, jogo foi fora de casa. Sergipe 1, Bahia 3. Gols do Bahia marcado por Roda Diego, sempre, Marco Antônio e Ronaldo. Bahia 1, Sergipe 1, Bahia 3. Gols de Roda Diego, Marco Antônio, Ronaldo. A escalação já está aí na tela para vocês darem uma olhada. Bom, vamos agora para o 7º jogo nessa ordem decrescente. Começamos pela Série B. Graças a Deus, as coisas já estavam mudando para o Bahia. Início da Série B, Bahia 2, Cruzeiro 0. Primeiro jogo do Bahia pela Série B aqui na Fonte Nova. Lembrando que esse jogo foi o jogo que, infelizmente, Roda Diego se contundiu e até hoje ainda está contundido nessa data que foi gravado esse vídeo. Os 2 gols do Bahia foi marcado por Jacaré. Fez a estreia dele, fez 2 gols e garantiu um triunfo e a liderança da Série B para o Bahia até então. Bom, vamos agora para o 6º jogo dessa ordem decrescente. O Bahia saiu, enfrentou o Náutico fora de casa e o Bahia ganhou de 1-0. Náutico 0, Bahia 1. O gol do Bahia foi marcado por Douglas Borel. Todo mundo lembra muito bem o que aconteceu nesse jogo. Douglas Borel tomou um cartão logo no início do jogo. Aos 12 minutos fez o gol, tirou a camisa, tomou o 2º amarelo e foi expulso. Mas graças a Deus o Bahia conseguiu segurar o placar. Então, 6º jogo dessa ordem, Náutico 0, Bahia 1, gol de Douglas Borel, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Seguindo agora para a Copa do Brasil, 5º jogo nessa ordem decrescente. Bahia 0, Azures 0, aqui na Fonte Nova, jogo de ida pela Copa do Brasil. O Azures quebrou uma sequência muito boa, o Bahia vinha de 5 triunfos seguidos e o Azures conseguiu quebrar essa sequência. A escalação já está aí na tela para vocês darem uma olhada. E sem muitas delongas, vamos agora para o 4º jogo dessa ordem decrescente pela Série B. Bahia voltou a jogar pela Série B, jogou fora de casa com o CSA e empatou em 1-1.
CSA 1, Bahia 1, gol do Bahia marcado por Luiz Otávio. Luiz Otávio marcou esse gol. Lembrando que nesse jogo o Bahia terminou o jogo com um jogador a menos. André foi expulso, né? Coincidentemente, os dois laterais direitos do Bahia, que teve a expulsão. E André foi expulso nesse jogo. Ele entrou no segundo tempo e foi expulso. Vamos agora para o terceiro jogo dessa ordem decrescente. Bahia 1, Sampaio Corrêa 0. Gol marcado por Daniel. Sampaio Corrêa, que é um adversário chato, meu Deus do céu. Eu não sei o que acontece com esses caras quando eles jogam contra o Bahia. Parece que, sabe? Parece que é um combustível a mais jogar contra o Bahia. E nesse terceiro jogo dessa ordem decrescente, Bahia 1, Sampaio Corrêa 0. Gol marcado por Daniel. Segundo jogo dessa ordem decrescente. E veio até a primeira derrota do Bahia na competição, na Série B. E a primeira derrota nessa sequência dos 10 jogos do Bahia. Ituano 1, Bahia 0. Primeira derrota na Série B. Quebrou uma sequência de 8 jogos seguidos sem perder. O Ituano conseguiu. E esse jogo custou a liderança do Bahia. O Bahia perdeu esse jogo, o Grêmio ultrapassou o Bahia na competição, na Série B. Primeiro e último jogo nessa ordem decrescente, Bahia 4, Londrina 0. Esse jogo devolveu ao Bahia a liderança da Série B de 2022 e o Bahia também foi bom porque o Bahia fez saldo de gols, que é importante, é critério de desempate. E o Bahia fez 4-0 no Londrina, gols do Bahia marcados por Rildo, Daniel, Marco Antônio. Rildo, lembrando que Rildo marcou 2 vezes, 2 gols de Rildo, um gol de Daniel e um gol de Marco Antônio. Como eu falei, esse jogo foi o jogo que devolveu ao Bahia a liderança da Série B. Da Série B até então. Então fizemos uma retrospectiva dos 10 últimos jogos do Bahia, mas não acabou por aí. Calma, não acabou por aí. Temos mais números desses 10 jogos para falar para vocês. Nesses 10 jogos, nesses últimos 10 jogos do Bahia, o Bahia marcou 19 gols. O Bahia marcou 19 gols nesses últimos 10 jogos e tomou apenas 4 gols. E com relação a esses 4 gols que o Bahia tomou, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Saldo de 15 gols o Bahia tem nesses últimos 10 jogos, entre Baiano, Copa do Nordeste e Brasileiro. O Bahia só não marcou gols em 2 jogos. Sempre que eu falar aqui, vai ser relacionado aos 10 últimos jogos. O Bahia só não marcou gols em 2 jogos, que foi contra o Ituano e contra o Azures, pela Copa do Brasil. Tivemos 2 jogadores expulsos, como eu já falei aqui também, Douglas Borel e André. Coincidentemente, 2 jogadores da divisão de base, 2 laterais direitos, foram expulsos nesses 10 últimos jogos do Bahia. Bom, vamos falar sobre os... Adivinha, que pergunta difícil. Adivinha quem é o artilheiro do Bahia nesses 10 últimos jogos? Adivinha. Pois é, né? Roda Negra ou Rola Negra, como alguns preferem falar, que inclusive esse Rola Negra, no final do vídeo, tem uma pérola para vocês aí. Artilheiro do Bahia nesses 10 últimos jogos. Roda Negra marcou 1, 2, 3, 4 gols nesses 10 últimos jogos. Marco Antônio marcou 3. Daniel também marcou 3. Na sequência vem Jacaré com 2. Rildo com 2. Luiz Otávio com 2. Depois nós temos Patrick, que marcou 1. E Ronaldo marcou 1 gol. Fechando aí esses gols que o Bahia fez nas 10 últimas partidas. Lembrando que Rodadiega só jogou 57 minutos pela Série B, que foi contra o Cruzeiro. Ele se contundiu, infelizmente. Na Série B, o Bahia fez 6 jogos. Foram 4 triunfos, 1 empate e 1 derrota, que foi aquela derrota contra o Ituano, infelizmente. Marcou 9 gols, levou 2 gols, saldo de 7, né? Tem 13 pontos, é o líder da competição até então. É o melhor ataque e a melhor defesa da Série B até hoje, dia 5/5/2022, que se mantém assim até o final do campeonato. Uma observação sobre a defesa do Bahia. A defesa do Bahia, que até o momento é a melhor defesa da Série B e tomou pouquíssimos gols nesses últimos 10 jogos. O encaixe dessa defesa. Guto achou um encaixe, os jogadores que deram liga. Quem são esses jogadores? Borel, Luiz Otávio, Ignácio, Luiz Henrique. Essa defesa encaixou. E a gente não pode deixar de falar sobre o goleiro Danilo Fernandes, que quando foi exigido, deu uma resposta ao Bahia. Por que eu não estou falando tanto dos volantes? Porque tivemos algumas escalações
não um pouco diferente de volantes. Então não dá para dizer que foi aquele encaixe ainda, né? Mas essa defesa aí com Douglas Borel, Luiz Otávio, Ignacio, Luiz Henrique realmente encaixou. E fazendo uma menção aqui honrosa a Danilo Fernandes, que quando foi exigido deu uma resposta. Fica aí, não termina, que agora tem a pérola para vocês. Nosso atacante, Hugo Rodallega, conhecido por alguns como Rolha Negra. Você sabe quem foi a contratação que o nosso ex-rival fez? O Rego. O Vitória contratou o Rego. E aí eu me pergunto, no Bavice, será que o Rego vai aguentar com Rolha Negra? Já pensou Rolha Negra atacando, Rolha Negra invadindo a área e o Rego lá defendendo? O que é que vai acontecer, meu amigo, nessa disputa entre Rolha Negra e o Rego? Quem vai ganhar? Rolha Negra ou o Rego? Aí é com vocês. Finalizo por aqui, fui. Até a próxima e bora Bahia!